Ok, a nossa análise de hoje é um desafio que eu achei, assim, particularmente divertido. A fonte que a gente recebeu é de uma concisão quase radical, é um enigma mesmo. Na sua totalidade, o seguinte: 3 e Atlas. E é só isso. 4 caracteres e uma palavra. Só isso. À primeira vista parece uma placa de carro, um código de produto, sei lá. Mas a nossa missão aqui é desvendar a história cósmica que a gente sabe que se esconde por trás desse nome. Como é que tão pouca informação pode, na verdade, ser um universo de conhecimento? Ok, vamos desvendar isso. Com certeza. E olha aí, é um exemplo perfeito de como a ciência, principalmente a astronomia, cria linguagens próprias, né? Dialetos, quase? Exato. São dialetos de altíssima eficiência. Cada símbolo ali tem um propósito, um peso, um significado imenso que foi, debatido em comitês internacionais. A estrutura desse nome não é nem um pouco acidental. Ela é a própria informação, só que condensada ao máximo. Certo, então vamos começar pelo que mais salta aos olhos, o que parece quebrar o padrão. Para mim não é o número, nem a barra, nem o nome no final. É aquela letra solitária no meio, a letra I. Confesso que foi a primeira coisa que me fez pensar. Ok, tem algo especial aqui. E você está certíssima. A letra I é o coração de toda a história. Ela é a designação oficial para interestelar. Peraí, para tudo. Interestelar, isso é uma categoria oficial? Eu achava que era um termo mais de ficção científica, sabe? Para naves e coisas do tipo. Então, quando os astrônomos estão catalogando coisas no céu, eles têm uma caixinha específica para veio de outra estrela? Nossa, isso é incrível. Exatamente. E é uma caixinha bem nova no armário da astronomia, viu? Ela foi criada oficialmente pela União Astronômica Internacional há poucos anos. Por décadas, a existência desses viajantes era puramente teórica. A gente sabia por cálculos que eles deveriam existir. Fazia sentido que existissem. Fazia todo sentido, que de vez em quando um cometa ou asteroide deveria ser ejetado do seu sistema original e vagar pela galáxia. Mas a gente nunca tinha visto um. É aqui que fica muito interessante, porque interestelar muda tudo. Não estamos falando de um objeto do nosso quintal, do nosso sistema solar. Ele não nasceu do mesmo disco de gás e poeira que formou a Terra, Marte ou Júpiter. Ele é um forasteiro, um mensageiro que viajou por, quem sabe, milhões de anos, desde outra estrela, só para passar por aqui. E não é só uma ideia poética, é uma revolução na astroquímica. Pela primeira vez na história, a gente pode analisar material que se formou em volta de outra estrela sem sair de casa, sabe? É uma amostra grátis. É uma amostra grátis de um sistema solar alienígena. É como um geólogo receber pelo correio uma rocha de outro planeta. A gente pode apontar nossos instrumentos e perguntar: do que você é feito? A química da sua casa é parecida com a da nossa? E esse 3i significa que ele é o terceiro. Eu lembro vagamente do primeiro, aquele que causou maior alvoroço, o Oumuamua. Oumuamua, exatamente. 1i Oumuamua em 2017. Ele foi o pioneiro e era estranhíssimo, tinha um formato de charuto, acelerava de um jeito que a gente não conseguia explicar direito. Ah, sim, chegaram a especular se não era uma nave, algo assim, né? Chegaram. Uma sonda, talvez. Foi um mistério que abriu a porta para essa nova área da ciência. Depois veio o 2IA Borisov, em 2019, que foi bem mais normal. Parecia um cometa como os nossos, o que foi até um alívio. Mostrou que nem todo visitante seria uma anomalia completa. E agora temos o 3IA Atlas. Então o número 3 não é só uma contagem. Ele conta uma história de progresso. Já estamos começando a construir um pequeno catálogo de visitantes. E se existe um 3, significa que não foi um evento único, uma sorte cósmica. Já está virando rotina. Ou quase isso. Quase isso. E se a gente conectar isso ao panorama geral, o número 3 conta uma história menos sobre o universo e mais sobre nós mesmos. Como assim? Ele é um indicador do nosso próprio avanço tecnológico. O fato de termos encontrado 3 em poucos anos não significa que, de repente, a galáxia resolveu nos mandar mais pacotes. O mais provável é que eles sempre estiveram passando por aqui. Então, para simplificar,
O céu não ficou mais movimentado, nós é que trocamos os nossos binóculos por um telescópio gigante. A mudança está aqui na Terra, não lá fora. Perfeito. A mudança é nossa. É um reflexo direto da nova geração de telescópios robóticos, que varrem o céu inteiro em questão de noites. São câmeras com campos de visão enormes, conectadas a softwares que usam inteligência artificial para comparar imagens e detectar qualquer pontinho de luz que se mova de forma diferente. Diferente como? A trajetória de um objeto interestelar é muito distinta, sabe? É uma hipérbole aberta, não uma elipse fechada como a dos planetas e asteroides do nosso sistema. O software é treinado para procurar por essa assinatura de forasteiro. Isso me faz pensar numa coisa que é de explodir a cabeça. Diga. Se a gente só começou a vê-los agora por causa da tecnologia, quantos já passaram por aqui ao longo da história? Quantos Oumuamuas, talvez ainda mais estranhos, cruzaram o nosso sistema nos tempos dos romanos ou na Idade Média, ou mesmo em 1950? E a gente não tinha a menor chance de saber. Quantas mensagens em garrafas cósmicas simplesmente passaram ao largo sem serem vistas? É uma questão fundamental e sem resposta. Provavelmente milhares, talvez milhões, eram completamente invisíveis para nós. Eu lembro de uma conversa com um engenheiro de um desses projetos de varredura do céu. Ele me disse que o software deles analisa centenas de milhares de pontos de luz por noite e descarta 99,9% como sendo estrelas conhecidas, satélites ou só ruído na imagem. Eles procuram uma agulha em palheiro galáctico. O fato de termos encontrado 3 agulhas em tão pouco tempo sugere que o palheiro está cheio delas. E falando nesses olhos superpoderosos que encontram as agulhas, isso me leva à última parte do nome, Atlas. Essa parte quebra o padrão de novo, né? 3 e I são códigos, mas Atlas soa como um nome próprio, um nome de um titã da mitologia. A minha primeira suposição seria que foi o nome da astrônoma que o descobriu, tipo o cometa Halley. Tô no caminho certo? É uma ótima intuição e você estaria certa há uns 30, 40 anos. Mas a astronomia hoje é um esporte muito mais coletivo. Atlas não é uma pessoa. É o acrônimo do projeto que fez a descoberta. O Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Uau! Sistema de Alerta Final de Impacto Terrestre de Asteroides. O nome do projeto por si só já é uma história. Então a missão principal deles não é nem procurar por visitantes de outras estrelas, é? De forma alguma. A missão principal deles é defesa planetária. É uma rede de telescópios robóticos espalhados pelo mundo. No Havaí, no Chile, na África do Sul. E a função primária é encontrar asteroides que estejam em rota de colisão com a Terra. Para nos dar tempo de reagir. Exatamente. Nos dar o máximo de tempo possível. Eles varrem o céu, noite após noite, nessa vigilância constante. E no processo de procurar por ameaças, eles acabam encontrando essas maravilhas científicas. Tem uma poesia nisso, procurando por algo que pode nos destruir e encontrando algo que pode nos ensinar sobre o universo. Exatamente. E é por isso que essa parte do nome é tão importante. É a convenção de dar crédito ao descobridor. O Atlas no nome conecta essa descoberta celestial, que é abstrata, de um objeto que veio de anos-luz de distância, ao esforço humano. Um esforço bem concreto, à engenhosidade, aos anos de trabalho dos cientistas e engenheiros que construíram e operam o sistema. É a assinatura da equipe, é o que âncora esse mensageiro cósmico na nossa própria história. Ok, então vamos juntar tudo. 3 e Atlas deixa de ser um código sem sentido. Quando a gente decifra, vira quase uma frase, uma manchete de jornal cósmico. A tradução seria algo como: atenção, este é o 3º objeto interestelar já confirmado e quem o encontrou foi a equipe do projeto de varredura do céu Atlas. Tudo isso contido ali. É de uma eficiência impressionante. É a gramática da exploração espacial em ação. Quando um astrônomo em qualquer lugar do mundo, seja no Japão, na Alemanha ou aqui no Brasil, lê 13 Atlas, a tradução é imediata e inequívoca. Não precisa de um manual. Não precisa de um parágrafo de explicação. O sistema de nomenclatura é projetado para ser universal, para catalogar
E para contar a história essencial de uma descoberta de forma instantânea. Cada novo objeto se encaixa nessa estrutura, permitindo que a ciência global se organize. É incrível! A gente partiu de um nome que parecia um código de barras e, peça por peça, encontramos uma narrativa completa. Uma história sobre visitantes de outras estrelas, sobre como nosso próprio avanço tecnológico finalmente nos permitiu abrir os olhos para eles e sobre a marca da curiosidade humana, assinada no final com o nome de um projeto que nos protege. E talvez o mais empolgante seja pensar no futuro que esse nome sugere. A fonte que a gente analisou nos deu 3i. O terceiro. Isso não é apenas um número, é o estabelecimento de um padrão. É o começo de uma lista que só vai crescer. E isso me leva a um pensamento final para nossa reflexão. Sou todo ouvidos. Conforme essa lista for crescendo, e ela vai crescer, quando a gente chegar a 10i, 50i, 100i, o que é só uma questão de tempo com a nova geração de observatórios como o Vera Rubin, que vai entrar em operação em breve, o que mais vamos aprender? Imagina ter um mapa com a trajetória de 100 desses objetos. Poderemos começar a ver padrões. Será que a maioria vem de uma direção específica da galáxia, como se existissem correntes ou rios de objetos interestelares? Seria como mapear as correntes marinhas usando garrafas que chegam à praia? Exatamente. Será que as suas composições químicas, que a gente vai analisar com cada vez mais detalhe, vão nos mostrar que sistemas estelares numa região da Via Láctea são ricos em certos elementos, enquanto outros, em outra região, são diferentes? Um senso químico da galáxia. Um senso químico da nossa vizinhança galáctica. Pois é, o nome Triatlas é só o começo. É a terceira entrada num catálogo que está pela primeira vez nos mostrando a verdadeira diversidade de mundos que existem lá fora. Estamos começando a ler as primeiras páginas de um livro que, até 5 anos atrás, a gente nem sabia que existia.